Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 192º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 14, livro do profeta Isaías, capítulo 44, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 a 21. Enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança e nos aproxima de Deus. Rapidamente, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar esta semente agora, a palavra de Deus que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que, de todo, ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão.
O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirsa. Quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no, e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e, com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Azerá sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 14, não lemos nas Escrituras que Jeroboão tenha buscado a vontade de Deus, orado por discernimento espiritual ou pedido ao Senhor para torná-lo um homem fiel. Ele pediu a Deus para curar seu braço e agora rogava ao profeta Aías que curasse seu filho, o herdeiro do trono. É óbvio que as bênçãos físicas eram mais importantes para ele do que as dádivas espirituais. Como muitos cristãos nominais e membros negligentes da igreja hoje, a única vez que Jeroboão quis a ajuda de um servo de Deus foi quando estava em apuros. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O rei queria a ajuda do profeta, mas era orgulhoso demais para admitir isso ou enfrentar Aías frente a frente. O profeta ainda vivia em Siló, conforme capítulo 11, versículo 29, porque estava muito velho e doente para se mudar para Judá, e queria ser fiel até o fim e advertir Jeroboão acerca das consequências de seus pecados. Primeiro, o profeta fez Jeroboão
se lembrar da graça de Deus no passado, conforme capítulo 14, versículo 7 a 8.a. O Senhor escolheu Jeroboão de um líder distrital, o tornou soberano sobre o reino do norte. Deus dividiu as 10 tribos da casa de Davi e as deu a Jeroboão no presente, conforme versículo 8.b, versículo 9. Ele fez mais maldades que Saul, Davi e Salomão juntos, desviou-se do verdadeiro Deus de Israel, fez falsos deuses e permitiu que o povo das 10 tribos os adorasse. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 14, com a exposição bíblica dos versículos 15 a 16. O profeta cego viu todo o reino de Israel derrotado pelo inimigo, a Assíria, erradicado da terra e disperso entre as nações. Isso aconteceu em 722 a.C. O reino de Israel tinha um novo sistema religioso, mas ainda estava sob a aliança do Senhor, conforme Levítico 26 e Deuteronômio 28 a 30. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 44. O Senhor é o único Deus. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem. Sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas. Vai moldando um ídolo com o martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira, ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte, ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz:
Ah, já estou aquecido! E como é bom olhar para o fogo! Do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? A promessa de livramento. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei. Você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém: ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá: elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar: seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 44, exposição bíblica dos versículos 1 a 20. Deus escolheu o povo de Israel e o redimiu, mas também o formou para si. Neste capítulo, Isaías compara o Senhor formando Israel, conforme versículos 1 a 8, com os gentios construindo os próprios deuses, conforme versículos 9 a 20. Uma vez que Deus formou, escolheu e redimiu Israel, o povo não tinha nada a temer. O Senhor derramará água na terra e seu espírito sobre o povo, e ambos prosperarão para a glória de seu nome. O cumprimento final disso tudo será na era do reino futuro, quando o Messias reinar. Exposição bíblica dos versículos 9 a 20. Isaías mostrou aqui a insensatez da idolatria, e suas palavras deveriam ser comparadas com o Salmo 115. Aqueles que adoram ídolos são como as próprias divindades que veneram, cegos, ignorantes, em uma palavra, nada. Deus fez as pessoas à sua imagem e agora elas estão fazendo deuses à própria imagem. Parte da árvore se torna um deus e o restante dela vira lenha para o fogo. O adorador está se alimentando de cinzas, sem receber benefício algum da experiência de adoração. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 44, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 26. Deus formou Israel, perdoou os pecados de seu povo, conforme versículo 22, e também capítulo 43, versículo 25, e é glorificado nesse povo, conforme capítulo 44, versículo 23. Ele fala com seu povo e é fiel ao cumprir sua palavra, conforme versículo 26.
que nunca deixemos de dar valor ao privilégio que temos de conhecer e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 a 21. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 a 21, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Este é outro milagre em que Jesus alimentou uma multidão, além daquela vez em que ele alimentou 5.000, registrada em Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Mais uma vez somos inspirados pela compaixão de Nosso Senhor e pelo seu total domínio da situação. No entanto, é decepcionante constatar a cegueira espiritual e a incredulidade dos discípulos. Como eles podiam ter se esquecido completamente do milagre anterior, contudo, não sejamos duros demais com eles. Quantas vezes esquecemos as misericórdias do Senhor? Precisamos lembrar-nos de que Jesus Cristo ainda é o mesmo e tem a solução para todo o problema. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele, dar-lhe tudo o que temos e obedecer ao que nos diz. Exposição bíblica dos versículos 11 a 26. Os discípulos aprenderiam algumas lições valiosas por meio das experiências nesta passagem. Lições que precisariam lembrar e aplicar nos últimos anos de ministério. Hoje, precisamos aprender essas mesmas lições. Primeiro, não vá atrás de sinais, mas viva pela fé na palavra de Deus, conforme versículos 11 e 12. Segundo, confie que Jesus suprirá
as necessidades, conforme versículos 16 a 21. Terceiro, evite o fermento da falsa doutrina, conforme versículo 15. E, finalmente, quarto, deixe Jesus trabalhar como Ele quer e espere diversidade em sua obra, conforme versículos 22 a 26. Exposição bíblica dos versículos 8 a 13. Os fariseus tentaram Jesus para que provasse sua autoridade divina, dando-lhe um sinal do céu. Eles não queriam um milagre terreno, como a cura de um doente. Estavam na expectativa de que ele operasse algo espetacular, como fazer descer fogo ou pão do céu, conforme João 6, versículos 30 e 31. Isso provaria que ele era, de fato, enviado por Deus. No entanto, a resposta de Nosso Senhor foi de profunda tristeza e decepção, conforme Marcos 8, versículo 12. Como é trágico quando líderes religiosos do povo escolhido de Deus são tão insensíveis e espiritualmente cegos. O desejo deles por um sinal do céu era apenas outra evidência de sua incredulidade, pois a fé não pede sinais. A verdadeira fé aceita Deus em sua palavra e a se satisfaz com o testemunho interior do Espírito. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. Jesus deixou os fariseus e foi para o lado leste do mar da Galileia. Ao longo do caminho, ensinou aos seus discípulos uma importante lição espiritual. Aparentemente, eles eram quase tão cegos quanto os fariseus. Os homens estavam tendo uma discussão particular sobre o suprimento de comida, porque alguém havia se esquecido de levar pão. É provável que Jesus tenha se entristecido com o fato de seus ajudantes escolhidos a dedo serem tão ignorantes em relação às coisas do reino de Deus. O fato de ele ter multiplicado o pão em 2 ocasiões e alimentado mais de 10.000 pessoas aparentemente impressionou muito pouco os seus discípulos. Senão, como explicar o fato de que eles estavam preocupados e discutindo por pão, quando eles estavam ao lado de ninguém menos que Jesus no barco? Na verdade, a mente deles era insensível, seu coração endurecido. Conforme capítulo 6, versículo 52, seus olhos estavam cegos e seus ouvidos surdos. Conforme capítulo 4, versículos 11 e 12. Compreendendo o versículo 15, na Bíblia a figura do fermento é sempre usada como um símbolo do mal. Em toda a época de Páscoa, os judeus tinham de remover o fermento de casa, conforme Êxodo 12, versículos 18 a 20. E aquela substância não era permitida com as ofertas, conforme Êxodo 23, versículo 18, capítulo 34, versículo 25, Levítico 12, versículo 11, capítulo 6, versículo 17. O mal, assim como o fermento, pode parecer insignificante e permanecer escondido, mas se espalha e logo contamina o todo, conforme Gálatas 5, versículo 9. A Bíblia usa o fermento como uma imagem de falsa doutrina, conforme Gálatas 5, versículos 1 a 9, de pecado não julgado na igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 5, e de hipocrisia, conforme Lucas 12, versículo 1. Portanto, nosso cuidado em detectar e evitar falsas doutrinas nunca é excessivo. Um indivíduo ou uma igreja pode se desviar um pouco da palavra e não se preocupar com isso, mas, se não for contornado, em pouco tempo, esse desvio crescerá e infectará tudo. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 a 21, trago o versículo 19. O povo de Deus muitas vezes tem a tendência de esquecer as bênçãos do Senhor, conforme Salmos 103, versículos 1 e 2. Ele supre nossas necessidades, mas quando surge o próximo problema, reclamamos ou ficamos com medo. Enquanto estivermos com o Senhor, podemos ter certeza de que Ele cuidará de nós. Seria muito bom se parássemos de vez em quando e nos lembrássemos da bondade e da fidelidade de Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Que Deus nos abençoe.